Olá, amigos, vocês estão nos acompanhando? Estamos trabalhando o livro Desafios da Educação e hoje é um livro que são perguntas e respostas que o espírito de Camilo responde para o médium Raul Teixeira, e são vários movimentos da educação. E estamos na 7ª parte do livro, na última parte, trabalhando educação em questões gerais. Olhem a pergunta de número 80. No meu livro, de número 80. Quem tiver com a terceira, talvez também seja 80, mas da 4ª para frente, o meu livro é a 2ª edição, é a pergunta de número 79, ok? Fala-se muito em educação sexual das crianças e dos jovens, mas o que os centros espíritas podem fazer em prol da reeducação sexual dos adultos, inclusive dos cônjuges? Veja, a gente está falando muito a respeito desse movimento da educação. Falamos na discussão desse livro em alguns momentos lá atrás, quando falamos da educação e a infância, educação e adolescência. Mas agora a pergunta é, como lidar ou como fazer, como que as casas espíritas podem fazer em prol da reeducação sexual dos adultos, inclusive dos cônjuges? Aqui ele já não está falando de educação mais, aqui ele está falando de reeducação. E aí olha o que ele coloca, reeducação é sempre mais trabalhoso do que a educação. Porque a educação é estimular o conhecimento a partir do zero. Eu não estou levando em consideração a bagagem de passado. Eu estou levando em consideração a definição do termo educiere, que é desenvolver um potencial. Do grego, educação, educiere, desenvolver um potencial. Então, é desenvolver hábitos saudáveis, como Kardec coloca para nós em O Livro dos Espíritos. Desenvolver o potencial, o que aquela pessoa tem, o que pode ser amadurecido, o que pode ser transformado, o que precisa ser renovado, desenvolver o potencial saudável. Mas na reeducação, ela já tem hábitos construídos, ela já tem costumes alicerçados no seu estado íntimo. Então, o que a espiritualidade traz? Reeducação é sempre mais trabalhoso do que a educação. Nos centros espíritas, podem e devem trabalhar esse tema com exposições, com debates, com discussões, com textos, que muitos vícios sexuais que estão enraizados continuarão mantidos. Mas veja, ainda que estejam mantidos, são poucos aqueles que admitem que a sua vida sexual tenha uma ligação com a saúde moral. Muitos entendem que nada tem a ver com os estudos espíritas com a sua vida sexual. Gente, não é bem isso não. Eu mudei um pouquinho, olha só a colocação que ele traz agora, ipsis literis. Veja bem, podem e devem trabalhar desse tema com exposições, com debates, discussões de textos, entendendo-se, porém, que muitos vícios sexuais enraizados ou mantidos pelo interesse dos adultos continuarão mantidos. Mesmo sabendo que a pessoa terá aquelas dificuldades e vai entender que ela tem, mas eu já sou assim, isso aí eu não quero mudar não. Tem pessoas, nós temos aí casas que estão com movimentos tão conservadores que não aceitam nem discutir o tema dentro da casa espírita. Isso é um erro na forma de lidarem com a questão da sexualidade. Por quê? André Luiz, no livro Sinal Verde, ele coloca para nós assim, psicologicamente, cada espírito conserva em matéria de sexo um problema diferente. Então, são dificuldades que todos nós temos. Invariavelmente, todos nós temos. Então, tem aqueles que vão continuar mantendo o problema interno. E aí ele coloca, são poucos os que admitem que a vida sexual, que a sua vida sexual tem alguma ligação com a sua saúde moral. Muitos entendem que nada tem a ver os estudos espíritas com a sua atividade sexual.
tem tudo a ver. Tanto que se André Luiz fala que todos nós temos problema nessa área, psicologicamente, ou seja, ele está falando do nosso estado íntimo, das nossas construções psíquicas. E as nossas construções psíquicas são construções somadas em passado longínquo e que não foram saudáveis. Porque se eles fossem saudáveis, não estaríamos aqui, no perfil doentio que vivenciamos hoje no nosso dia a dia. Então, imaginem, nós temos muitas coisas para trabalhar nessa área. As casas precisam de abrir espaço para as discussões, levantar textos. E olha, nós não estamos falando de uma reeducação aonde a pessoa tem que ter uma educação moral ali completamente ilibada, que tenha que ter uma postura sexual absolutamente nobre. Por quê? Porque essa pessoa não existe. Mas nós precisamos de abrir espaço para aqueles que vão se envolver com o estudo, que embora tenham as suas dificuldades, estão em luta, com facilidade de verbalização, com uma cultura onde traga a explicação dentro das diversas obras que a doutrina nos traz como referência. Não é exemplos pessoais. Por quê? Porque do lado pessoal todos nós temos dificuldades. E se a gente buscar uma pessoa, não, tem que ser uma pessoa que não tenha dificuldade nenhuma nessa área. Isso não existe. Se isso não existe, então nós vamos ter de uma pessoa que tem dificuldades, mas que está em luta, trazendo para outros que são os ouvintes, que trazem ali também as suas dificuldades, mas que também estão em luta. E ali naquele momento, tem alguém que não aceita, não concorda, tem a sua visão? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Qual o problema de nós trazermos o assunto? A espiritualidade está trazendo informações. Trabalhemos a informação. Certa vez eu estava numa casa espírita e falando sobre a questão conjugal, sexual, dentro do âmbito doutrinário, daquilo que a doutrina coloca para nós. E aí alguém colocou lá em meio ao público: "Ô Emerson, mas os espíritos não têm sexo." E eu falei com ele assim: "De onde você tirou isso?" Aí ele falou assim: "Não, mas é o que a gente estuda." Eu falei: "Ok, a gente estuda, eu também já escutei, já li. Mas de onde você tirou?" Ele falou: "Não, mas..." Aí uma outra pessoa disse assim: "Olha, na nossa reunião mediúnica, o nosso orientador espiritual, o orientador da casa, colocou que os espíritos não têm sexo." Eu falei assim: "E na reunião mediúnica, quem questionou o orientador espiritual?" Aí eles assustaram: "Emerson, a gente vai questionar o orientador espiritual?" Exato. Ele falou que os espíritos não têm sexo. E ninguém falou nada. Aí alguém falou assim: "Emerson, mas tem essa resposta no livro dos Espíritos?" Eu falei: "Tem. Não dessa forma." Abri o livro dos Espíritos que estava sobre a mesa. Pergunta de número 200. "Tem sexo os espíritos?" Aí o próprio grupo respondeu: "Não." Eu falei: "Onde está escrito isso, gente?" "Emerson, mas está aí no livro dos Espíritos." Eu falei: "Não está." Gente, aqui no livro dos Espíritos, pergunta de número 200. "Tem sexo os espíritos?" "Não, vírgula. Como o entendeis?" Não tem do jeito que a gente entende. Nós entendemos o sexo biológico, genital, com virgindade, com penetração, Nós entendemos o sexo fisiologicamente falando. Nós entendemos o sexo com essa interpretação, que é o que o nosso entendimento nos permite. Quando ele fala: "Tem sexo os espíritos?" pergunta Kardec. Resposta da espiritualidade: "Não como entendeis." Ou seja, eu expandi essa interpretação. Por quê? Então existe uma outra forma de manifestação sexual que nós não entendemos, mas não é da forma que a gente entende. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis. Existe uma outra forma do sexo ser manifesto do lado de lá. Agora, eu não entendo.
Por que eu não entendo? Porque eu estou vinculado às questões da Terra, como todos nós estamos vinculados às questões da Terra. A gente entende dentro da nossa complexidade fisiológica. Mas eu não posso dizer que lá não haja nenhum tipo de manifestação sexual. Eu não sei como que ela acontece. Mas a resposta é, não como o entendeis. Então basta nós avaliarmos o jeito que a gente entende, que nós vamos ver como funciona a questão sexual no plano espiritual. Ver que como funciona, não, desculpe. Nós vamos ver que lá tem um outro jeito do mecanismo sexual funcionar. Nós não entenderemos como funciona lá, mas entendemos que o nosso ainda abraça a superficialidade do nosso entendimento. Ok? E aí, ele coloca mais um detalhe. Levando-se em conta que, entre adultos, as coisas devem ser feitas, entretanto, de comum acordo. Que aquele parceiro que se sinta violentado por certos costumes e práticas do outro parceiro, que o assuma, que dialogue, que tenha coragem de propor novos modos para não submeter-se aos absurdos em nome do autorrespeito. Então, ele aprofunda ainda que no movimento de reeducação, que haja diálogo entre os casais. Que determinadas atitudes, determinados envolvimentos, determinadas intimidades do casal perturba o outro, aceita e conversa. Meu bem, eu não gostaria que a gente tivesse esse perfil de intimidade. Meu bem, eu não gostaria que a gente fizesse daquela forma. Ah, mas você sempre fez, mas eu estou mudando, eu não estou gostando desse jeito. Vamos tentar de outra maneira? A intimidade sexual, ela não precisa de ser extinta do casal à medida que o tempo passe. Não precisa. Isso é o casal que vai fazendo as suas escolhas e as suas mudanças. Nesse movimento de mudanças, há um aprimoramento, há um melhoramento, melhora a qualidade da intimidade, melhora o respeito na intimidade, melhoram as colocações, porque revitaliza o diálogo. E aí, no capítulo Energia Sexual, se não me falha a memória, energia sexual, no capítulo 6 do livro Vida e Sexo, Emmanuel, ele tem este capítulo, intitulado Energia Sexual. Ele vai falar que esse movimento é um movimento de revitalização do casal, onde existe uma troca saudável de energias. Você não submete o outro, você se envolve com o outro e permite que o outro se envolva com você. O outro não te submete, ele se envolve com você no sentimento de reciprocidade numa relação saudável. É importante que a gente vislumbre reeducação sexual nas casas espíritas, não só para os jovens, não só para os pré-adolescentes, ou só para as crianças, como disse Camilo para nós lá no iniciozinho, quando fala da educação e da infância, neste mesmo livro, Desafios da Educação. Então, trabalhemos no nosso movimento o processo de reeducação em todos os âmbitos, inclusive na questão sexual. É difícil sim, mas não é impossível. Ainda que seja difícil, façamos movimentos de mudança. Ainda que seja difícil, nós temos trabalhado essas questões. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Quando eu falo de mudar é difícil e não mudar é fatal, não que a gente vai morrer de imediato, mas morre o sonho, morre a perspectiva, morre o ideal, vai morrendo o aprendizado que veio ao longo de uma construção diária, ao longo de 20, 30, 50, 70, 80 anos. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.